Após um fim de semana difícil na China, a Ferrari busca se reerguer e se mostra preparada para implementar a primeira atualização da temporada. As expectativas depositadas em VUR estão altíssimas, uma vez que foram identificadas áreas críticas em que o carro precisa evoluir para alcançar a liderança. Será que veremos o novo modelo dominando a pista? E, principalmente, como se desenvolverá o duelo entre Leclerc e Hamilton na luta pela vitória? Não se pode negar que a Ferrari deixou muitas oportunidades de pontuação nas duas primeiras etapas deste ano. Essa realidade ficou ainda mais evidente no Grande Prêmio da China, que teve origem em uma corrida sprint. Na ocasião, os dois carros finalizaram em quinta e sexta colocações e, posteriormente, foram desclassificados por infrações relacionadas ao limite de peso e ao desgaste do skid traseiro. Por outro lado, há motivos para otimismo no Grande Prêmio do Japão. Com o novo piso desenvolvido em Maranello, espera-se que o desempenho do carro melhore de forma considerável. Essa inovação pode solucionar a maior parte dos problemas apontados nas últimas duas corridas, principalmente porque a equipe ainda buscava respostas adequadas para a configuração, tanto na corrida sprint quanto no evento principal. A situação era bastante preocupante, pois o carro se comportava de maneira completamente distinta de uma sessão para outra. Um dos principais fatores é o piso, responsável tanto pela sustentação aerodinâmica geral, quanto pela sustentação na parte traseira, área na qual o carro enfrentou dificuldades em curvas de baixa velocidade. Essa realidade deverá se modificar significativamente em Suzuka, já que o circuito conta com somente duas curvas de baixa velocidade, o que pode favorecer o desempenho. Charlotte Claire foi a primeira a destacar a expressiva melhoria do carro nas curvas de alta velocidade, em comparação ao modelo anterior, afirmando que o desempenho não se resume a um único aspecto. Se considerarmos a classificação em Melbourne, ficou evidente que a equipe mostrou força no último setor, possivelmente influenciada pelos pneus. Entretanto, na corrida, o desafio era o desempenho global, pois faltava velocidade tanto em baixas quanto em altas velocidades, além de questões relacionadas à degradação dos pneus. Todos sabemos onde é preciso investir para aprimorar o desempenho deste carro. Nas curvas de alta velocidade, houve um avanço considerável, mas as curvas de baixa e média velocidade ainda exigem ajuste. A La Gazzetta dello Sport, publicação próxima à Ferrari, detalhou o mais novo pacote de atualização para o Japão. O jornalista Paulo Filicetti comentou que o projeto ainda se encontra em fase inicial, mas possui grande potencial, com desenvolvimentos planejados para o piso, de forma a melhorar o gerenciamento das alturas de passeio. Marco Helmet também comentou sobre a situação em Maranello, ressaltando que, mesmo diante das dificuldades atuais, a equipe sempre encontra uma solução para os problemas enfrentados. O consultor especial da Ferrari não descartou a possibilidade de recuperação e, naturalmente, a Red Bull também precisará melhorar caso não ocorra um milagre no desempenho de Koda a partir do Japão. Diante desses pontos, os receios de Marco se mostram justificados. Qual seria então a atualização no Japão que todos aguardamos com ansiedade em termos de ritmo e performance, considerando que o piso é um dos principais geradores de sustentação aerodinâmica na era moderna? A Ferrari tem muito trabalho pela frente em Suzuka, mas a equipe, que tem enfrentado uma espiral de dificuldades, precisa melhorar a partir do Japão, pois 3 corridas consecutivas sem uma estratégia clara contra a McLaren não colaboram em nada. Antes do Grande Prêmio de Melbourne, as expectativas eram de que a Ferrari competisse lado a lado com a McLaren, promovendo uma verdadeira disputa entre 4 pilotos, com Verstappen figurando como um quinto competidor surpreendente. No entanto, esse cenário não se concretizou, e a boa notícia para os fãs é que a equipe reconhece que o carro é veloz, embora tenha pontos negativos que precisam ser corrigidos. Leclerc explicou de forma detalhada que na China, o carro mostrou rapidez, evidenciada tanto na corrida sprint com Lewis, quanto no intervalo, quando se apresentou de forma muito competitiva. Durante a corrida principal, o avanço com o carro fez toda a diferença, revelando um potencial enorme.
e ressaltou que a perda de 30 pontos na sustentação aerodinâmica representa um grande prejuízo na asa dianteira. Curiosamente, o carro se mostrou mais rápido mesmo com a placa da asa dianteira danificada, indicando uma área que a Ferrari precisa compreender melhor. Houve um salto marcante entre o desempenho de Hamilton na corrida sprint e no evento principal no domingo, o que levantou dúvidas sobre como a equipe evitará essas inconsistências futuramente. Foi justamente sobre esse ponto que Wurr comentou em uma entrevista recente, afirmando que, embora Hamilton tenha demonstrado capacidade para competir e vencer, falta ainda consistência e uma compreensão mais ampla do carro. Quando questionado sobre o progresso de Hamilton e se isso seria o esperado para o restante de 2025, Wurr deu uma resposta ambígua. Segundo ele, não se trata de um salto repentino, mas de um melhor aproveitamento do carro, já que o piloto ainda questiona algumas funções, o que o impede de se sentir completamente à vontade. Na corrida sprint, quando estava à frente, Hamilton mostrou um desempenho impressionante, evidenciando a importância de manter a calma em todas as situações. Foi comentado recentemente que os pilotos ainda não são campeões mundiais e que a temporada será marcada por altos e baixos. Ao final de 20 voltas, observa-se uma diferença de aproximadamente 4 segundos, o que corresponde a 1/10 ou 1/10 de volta, sinalizando que, por diversos motivos, seja pela utilização adequada dos pneus ou pelas questões de equilíbrio, as posições podem oscilar de forma significativa. Vários exemplos disso já ocorreram desde o início da temporada. Assim, não se deve ter um otimismo exagerado quanto à possibilidade de a equipe destruir a concorrência em Suzuka, mesmo que o circuito favoreça o novo modelo mais do que os demais. Por outro lado, a expectativa é alta para ver o que a Ferrari guardou em sua bagagem para disputar a liderança. A decepção foi notória após o Grande Prêmio da China, em que ambos os pilotos sofreram desclassificação por infrações que claramente não foram de sua responsabilidade. Durante toda a corrida, ficou evidente que, se Leclerc quisesse alcançar Russell, seria necessária uma troca entre os pilotos. No entanto, a comunicação foi transmitida de forma a dar a entender que Hamilton não demonstrou disposição para viabilizar essa mudança. Se toda a comunicação fosse ouvida, perceber-se-ia que o 7º campeão mundial foi o primeiro a propor a troca. Wurr criticou fortemente essa situação nas comunicações da Fórmula 1, afirmando que parecia uma jogada da gestão para criar confusão. Segundo ele, a primeira solicitação partiu de Lewis, e para aumentar o clima de dúvida, apenas parte da comunicação foi divulgada. Isso gerou inúmeras questões sobre a colaboração entre os pilotos desde a saída da garagem, tendo em vista que tudo se resume a uma dúvida. Houve confusão? Segundo os relatos, não houve, pois foi o próprio Lewis quem solicitou a troca. Dessa forma, a Ferrari também precisa melhorar sua comunicação interna, pois embora tenha havido avanços na China, é necessário mais esforço para que Hamilton atinja seu máximo desempenho. Com todos esses pontos em mente, você acredita que a Ferrari será capaz de se recuperar fortemente no Japão? E mais importante, que possui os elementos necessários para estar no topo com o novo pacote de atualização? Deixe seu comentário.